gente. Hoje a gente vai ter um treinamento básico do software do Ryan, que é utilizado para fazer a seleção de estudos em uma revisão sistemática ou qualquer outro tipo de estudo que precise de cegamento de dois revisores, certo? Como eu falei, algumas pessoas aqui não tiveram tanto contato com revisão sistemática, apesar de lerem bastante e serem apresentados às vezes, né, na graduação, mas para fazer e elaborar a revisão sistemática nem todo mundo tem essa oportunidade, certo? Eu fiz uma revisão sistemática como meu TCC, então eu tive que aprender na PEA muito sobre a metodologia de uma revisão e sobre o uso do Ryan também, mas ele me ajudou bastante. Então, assim, começando pelo básico, né? Uma revisão sistemática, eu não quis trazer slide aqui, porque eu acho que não seria interessante. O foco é realmente ver o Ryan, então eu vou transmitir a minha tela para vocês, a gente vai fazer uma busca e eu vou mostrar todas as funcionalidades dele. Sim, a metodologia de uma revisão sistemática, como o próprio nome já diz, ela é muito sistematizada. Então, ela tem etapas a serem seguidas, certo? Muito provavelmente, essa etapa, a partir da seleção dos artigos, ela vai ser feita por 2 revisores, certo? Então, cada revisor, deixando isso bem claro que muitas pessoas têm dúvida, cada revisor eles selecionam os artigos pelo próprio computador deles, sem ter acesso ao que o outro revisor está fazendo. Então, eles são cegados e um faz sem o outro ver, tá? Além disso, essa etapa de seleção, ela é sistematizada. Ela precisa seguir, primeiro, uma exclusão ou inclusão por título, leitura de título. Depois, inclusão ou exclusão por leitura de título e resumo. E após isso, leitura de texto na íntegra, que é o texto completo, certo? E aí, os critérios vão de acordo com os critérios escolhidos dos revisores, né? Dos autores do artigo, tá? Uma revisão sistemática, aqui a gente vai falar mais sobre sistemática, mas ele pode ser utilizado para revisão de literatura, revisão narrativa, revisão integrativa, tá? Ele auxilia porque é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que ajuda no controle e na organização da seleção dos estudos. Os revisores podem ser cegados, né? E na versão paga dele, ele já faz o próprio fluxograma da seleção, da triagem, do screening, né? Que aí eu vou ensinar vocês também a fazerem de forma manual para não precisar pagar, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu pronto. O meu Ryan, mas antes a gente vai fazer uma busca, porque eu vou começar do zero com vocês, tá? Opa, é esse aqui. O cadastro é bem simples de se fazer, não é pago. Então, se faz seu cadastro aqui, pode usar uma conta Google. Se ficar lento, vocês me avisem aí que eu desligo a câmera. Vamos lá. A primeira interface dele é essa, tá? Quando não se tem nenhuma revisão sistemática cadastrada, ele aparece em branco, tá? Aqui eu tenho 2 revisões ativas, certo? E 2 revisões que foram arquivadas. A gente tem aqui na barra lateral, né? As opções de criar novas revisões, adicionar pessoas aos times,
ver as revisões arquivadas e as revisões ativas, tá? Então, eu vou, como eu não posso mostrar nada dessas aqui para vocês, eu vou criar uma nova revisão e vocês vão me dizer sobre o que vocês querem essa revisão. Vai ser bem simples, mas me digam um tema, por favor. Sem nada de algoritmo dessa vez. Tá. Dor patelofemoral. Povo do joelho aí. Primeiro a gente vai aqui no mesh. Não sei nem como é o escrito em inglês. Vamos tentar assim. Ok. Show de bola. Vou pegar dessa base aqui do PubMed, certo? A gente encontrou 1.212 resultados. Vou filtrar aqui para 5 anos, para ter menos, certo? 396 resultados. Vou salvar isso. Cuidado que ao salvar, na Pedro ele tem uma seleção um pouco estranha, porque você precisa selecionar todos os artigos para poder salvar. Então, ó, foram 396 resultados que ao salvar você precisa ter cuidado, certo? Se deixar aqui, ele só vai baixar os resultados dessa página. Então, vem aqui em todos os resultados, seleciona PubMed, que é o modelo, e baixa, certo? Enquanto isso, venho aqui no meu Ryan e vou colocar o nome da minha revisão. Dor vou botar em inglês. Patellofemoral pain syndrome. É uma revisão sistemática, tá? Então aqui você pode escolher o tipo de revisão que você quer, certo? Revisão de literatura, você que sabe, você que escolhe. Domínio da revisão: área biomédica, área ambiental, enfim. Geralmente a gente coloca biomédica. Faz uma descrição se você quiser, certo? Criei minha nova revisão. Lembrando que o site é gratuito, não precisa baixar nada, nem o desktop, nem nada. Só entra aqui, ó, New Ryan, tá? Para subir os meus artigos. Ele já traz essa opção, mas eu posso vir aqui na minha revisão. Nessa parte de overview são todas as informações gerais, certo? Então, Letícia como revisora, se eu quiser adicionar revisores, também posso adicionar. Posso colocar os meus critérios de inclusão e exclusão e posso ver o meu progresso. Eu vou adicionar os artigos aqui, ó. Sumário dos dados, adicionar referências, selecionar arquivos. Então, esse aqui é o da PubMed. Espero ele fazer esse upload e finalizo. Pode ser que demore um pouco, tá? Como eu não adicionei de nenhuma outra base, eu não tenho como detectar duplicatas, certo? Então, se existisse outra base, eu apertaria aqui em detectar duplicatas. Ele mesmo detecta
Pede para esperar um pouquinho. E, ó, na mesma base, tá? Às vezes, ele realmente encontra artigos duplicados, mas às vezes, esse aqui é um duplicado, com um nome um pouco diferente. Pronto. Então, eu já posso vir aqui. Ele faz essa comparação, traz a similaridade, certo? Então, às vezes, tem artigo que traz 95% de similaridade, porque às vezes não é 100%, por conta da formatação da base, que a base existe, ou então da revista, certo? Então, eu venho aqui e escolho qual eu quero deixar. E isso precisa ser feito, exclusão de duplicatas precisa ser feito antes da seleção dos dados, certo? Deixa eu ver. Não. Eles não são iguais. Então, como eles não são iguais, esse aqui ele vê validade e viabilidade. Esse aqui ele vê validade, reprodutibilidade, responsividade e interpretabilidade. Então, eles não são iguais, certo? Então, eu venho aqui e mantenho os dois. Manter ambos os artigos. Essa seleção de duplicado precisa ser feita antes da seleção por título, antes da seleção por resumo, certo? Aqui vocês conseguem ver o progresso também. Então, só tenho 2 artigos para resolver. São iguais, só que um traz como infográfico e o outro não, certo? Então, como eu não quero infográfico na minha revisão, vou manter só o direito aqui. Pergunta, deixa eu ver. Opa. Fernanda aqui pedindo para entrar. Pronto. Resolvi as duplicatas, certo? Se eu quiser adicionar um revisor para me ajudar nisso na seleção, eu venho em convidar membros, coloco o e-mail dele, escolho qual vai ser a função dele, colaborador, revisor ou visor, não faz muita diferença, certo? E mando uma mensagem pro e-mail dele, tá? Quando eu adiciono esse revisor, ele vai ficar aqui junto comigo. Se eu deixar esse blind on, esse revisor ele não consegue ver o que eu estou fazendo, nem eu consigo ver o que ele está fazendo, certo? E aí, como eu falei, numa revisão correta, os dois fazerem sem o outro ver, né? Sem um ver o outro. E no caso de discordância, uma terceira pessoa, um terceiro revisor, vai fazer a inclusão, tá? Ele ainda tá importando aqui os meus dados. Alguém falou alguma coisa? Fala aí, Carlinhos, no microfone. Pronto, se for usar mais de uma base, né? Beleza. Eu vou adicionar aqui, tá? Eu vou usar o mesmo descritor, certo? Para Pedro, tá? Então, venho aqui. Pedro Álvares Cabral, meu Deus. Veio em New Search. Vou colocar Patelopen. Como eu coloquei... Lá foram 5 anos. Então, a partir de 2021... Pronto. Vou fazer minha pesquisa, certo? Aqui a gente tem 44 artigos. Para fazer o download dos artigos na Pedro, precisa selecionar
todos os artigos ela é bem mais complicada. Mas eu quis mostrar na Pedro porque ela não tem tutorial de como fazer. E às vezes muitas pessoas ficam com dúvida, tá? Então aqui 44 eu venho Display Selected Record. Ele aparece todos os artigos que foram selecionados e eu venho em salvar resultados. Ó, ele já adicionou aqui os artigos da PubMed, certo? Se eu quiser adicionar mais, posso vir aqui na parte de Overview, que vocês viram, ou posso vir em Review Data e adicionar referências. Selecionar arquivos. Pedro. Continuar. Finalizar. Venho lá na página principal para ver e detectar novas duplicatas, certo? Toda vez que adicionar novos artigos, precisa detectar novas duplicatas para não fazer, ó. Então, ele já detectou que tem dentro das duas bases 42 artigos que são iguais em uma base e na outra, certo? Então, eu vou começar a resolver aqui. Precisa bem, por exemplo, esses dois, eles são iguais, só que ele tem um sumário para consumidores e o outro não tem. Como eu falei, não quero infográfico, vou adicionar só um, porque os dois são iguais, certo? Preciso fazer isso antes de toda a seleção. Ó, a similaridade deles é bem mais alta, então já é mais confiável, eu leio, passo o olho, mas eu já excluo. Com o tempo e quando o computador está menos lento, isso aqui torna muito automático. Então, essa parte de seleção de resolução de duplicados ela é muito mais rápida de se fazer, certo? Não são iguais. Letícia, uma pessoa me perguntou antes da aula: Letícia, eu posso usar isso? Só pode ser usado para a área da saúde? Não, qualquer área você pode usar o Ryan. Se você for fazer uma revisão de literatura sobre. Meu Deus. Algum assunto da língua portuguesa você pode utilizar, não tem problema. Então é só realmente seguir o passo a passo de uma revisão. E se for usar o programa, usar e descrever lá na sua metodologia como foi que você utilizou o programa, certo? Tem umas coisas que a gente lê, né?
que às vezes seria melhor a gente nem ler, mas tudo bem. Então, terminando aqui, para ir para a parte muito interessante que eu acho. Tá terminando. Eu gosto de, como eu falei para vocês, ele tem a opção paga. E na opção paga, ele mesmo faz o fluxograma do estudo. Então, o fluxograma é aquele. Eu comecei com 440, eu acho, artigos, de artigos duplicados, artigos iguais em uma base na outra. Eu estou excluindo, vamos ver aqui. Eu excluí 21, certo? Tem que ter cuidado com isso. Ele detectou 42, mas só 21 foram excluídos. Então, eu coloco numa planilha, importei 440, excluí 21 na detecção de duplicatas. Agora, a gente vai começar a nossa triagem, que é o screen. Primeiro, como eu falei, tria pelo título. Então, eu só leio o título, não me dou a permissão. Olha, já abriu aqui com o título e resumo, mas você vem nessas opções aqui, 3 pontinhos, e escolhe só a visualização do título, certo? Então, ele aparece assim. Eu leio só o título e venho, incluo, deixo como maybe ou excluo, certo? De novo, o blind on, quando o blind on tá ligado, eu não consigo ver o que o meu colega está fazendo, que é o correto, tá? Além disso, a gente tem os filtros, então eu posso escolher aqui como filtro. Para minha revisão, eu vou querer ensaio clínico randomizado, então posso colocar aqui randomizado, controlado, ensaio controlado randomizado, certo? Cegado, simples cegado. Então, ele já tem alguns filtros que ele vai trazer marcado assim. Ele vai deixar em verde o que eu quero e ele vai deixar em vermelho o que eu não quero. Apesar de eu não ter selecionado nada, ele já traz, certo? Então, aqui, ó, ele já traz, ele já filtra como inteligência artificial dele mesmo o que tem e o que não tem. Então, se eu quiser selecionar aqui trial indecidido, né? Não foi decidido ainda. Mas que traz sobre trial. Ele só filtra. Se eu ler, eu já vou incluindo. Aí, um detalhe. Eu não gosto de usar isso. Por quê? Olha aqui. É bom que ele já trouxe. Ele mesmo já trouxe. Ele não tem trial no título. E ele tem revisão sistemática. Então, como a gente está fazendo uma revisão sistemática, não se utilizam revisões anteriores, revisões sistemáticas e outros tipos de revisão para fazer revisão, certo? É o correto, mas existe outro método que é a revisão umbrella, que é uma revisão que pega todas as revisões e faz uma revisão sobre todas essas revisões. Aí já são outros critérios. Quando eu estou fazendo uma revisão sistemática, eu não uso outras revisões sistemáticas, certo? Para fazer minha revisão. Como eu falei, não gosto de usar esses filtros, porque às vezes ele acaba trazendo de forma errada, tá? Então eu vou ler os 419 títulos e decido.
certo? Letícia, como é que faz? Leio o título. Se for o que eu quero, incluo. E ele já vai para a próxima fase. Se não for o que eu quero, excluo, certo? E eu sempre... Pergunta aqui. Não. Alguém entra. Beleza. E eu sempre... Bem-vinda, Milena. Eu sempre, quando excluo, eu gosto de colocar o motivo como um comentário, tá? Você tem a opção de colocar ele mesmo, mas quando ele é pago, certo? Então, eu deixo os meus motivos salvos em uma planilha e coloco desenho do estudo. Não quis ele por conta de por ele ser uma revisão sistemática. Então, eu comento, deixo o comentário e excluo, certo? É bom também deixar, colocar em que fase ele foi excluído. Mas como é que eu faço? Eu abro uma planilha, vou abrir na minha outra conta que tem espaço. Eu abro uma planilha, certo? Copio do Ryan para essa planilha o título do artigo. Então, eu trago aqui, esse aqui foi incluído, copio e colo na planilha. E coloco se ele foi incluído ou excluído. Então, eu venho aqui, adiciono um menu suspenso, boto incluído em verde, excluído em vermelho, ok? Então, eu venho aqui, incluído. Foi incluído, beleza. Quando não foi incluído, venho... Como eu tenho mais prática, isso já ficou muito mais automático, mas é um pouco demorado, tá? E coloco os meus motivos. Eu excluí ele porque ele é uma revisão sistemática. Então, o meu motivo para exclusão foi o desenho do estudo. Venho aqui, coloco o desenho do estudo. Interessante colocar também só aqui, ó. Seleção por título. Tá? E aí, não tem como dividir tela. Ele não deixa. Vou mostrar pra vocês. Ele é bem chatinho. Tem como usar no celular, mas é limitado. Acho que você só consegue selecionar 100 artigos e aí ele... Porque, né? Ele é pago, né, bebê? Algumas coisas. Então, esse aqui eu já incluiria. Também já incluiria. Mas já iria colocando lá na minha planilha, certo? Porque quando eu finalizasse a seleção desses 419, eu iria lá na minha planilha e veria quantos foram incluídos ou excluídos, por qual foi o motivo e quantos foram excluídos pelo aquele motivo, tá? Então, depois disso tudo, eu faria as minhas continhas e colocaria no meu fluxograma, tá? O fluxograma, se você fazer revisão, geralmente se utiliza o Prisma, que é... Agora eu esqueci o nome. Mas ele é como se fosse um checklist para qualidade metodológica, né? Pronto. Ele é um checklist para qualidade metodológica. Então, você usa o Prisma e vai seguindo o passo a passo. Pelo Prisma, é exigido você fazer o fluxograma.
E aí, depois que eu seleciono todos os meus 419, certo? Que eu não acho viável fazer isso agora. A gente iria para a leitura com título e resumo. E aí a gente consegue ver. Ele vai trazer nessa parte só os incluídos. Então, vou botar aqui. Ele vai trazer só os incluídos e eu vou ler o resumo. Se tiver o que eu quero, que eu acredito que eu quero, adiciono, deixo aqui como incluído, não mudo nada para ir para a próxima fase. Se não tiver, eu excluo e aí ele já vai para a linha dos excluídos. Por que às vezes existe uma seleção errada, principalmente na leitura do título? A pessoa lê o título, fica com dúvida e exclui. Não pode fazer isso. Lê o título, ficou com dúvida, inclui para ler o resumo, certo? Eu não posso excluir sem ter absoluta certeza pelo título, tá? A não ser que tenha lá no título revisão sistemática. Não, não quero. Tem um assunto totalmente diferente, tá? Pé torto congênito. A gente está falando aqui de dor patelofemoral. Tem alguma coisa sobre pé torto congênito? Eu excluo. A não ser que eu tenha absoluta certeza, na leitura do título eu excluo. Se não tiver, ele vai para a próxima fase. Li o meu resumo, tenho o que eu quero, deixo aqui como incluído, certo? Li o meu resumo. Vamos ver aqui. Li o meu resumo e aqui não tem o que eu quero. Então eu vou excluir da mesma forma. Se excluiu, coloca sei lá, como a gente não definiu critérios de elegibilidade, vou colocar só um motivo aqui, boto o meu comentário e excluo, certo? Li o meu resumo, fiquei com dúvida, vai para maybe? Não, deixa incluído. Por quê? Porque quando você for ver e ler o resumo, o artigo na íntegra, aí você toma essa decisão de excluir ou incluir, tá? Por isso que a revisão sistemática se chama de sistemática. Você tem que seguir um sistema. Se esse sistema não for seguido em uma dessas partes, babou, qualidade metodológica diminui. E lembrando, quando a gente vai ver a pirâmide da evidência, o que aparece lá em primeiro lugar? Revisão sistemática com meta-análise. É por isso que ela tem uma boa qualidade metodológica. Se ela for seguida de maneira sistematizada, ela tem uma boa qualidade metodológica. Mas às vezes o que acontece? As pessoas não entendem quando tem escrito no resumo. Revisão sistemática, seleção feita por pares. O que eu venho falando aqui, porque surge muita dúvida. Letícia, eu vou fazer, eu e o meu colega, tá? Aí a gente vai fazer no mesmo computador, eu e ele ao lado. Isso não existe. Não existe. Cada um faz no seu computador, cegamento ativo, tá? Que é o Blade On aqui de novo, cegamento ativo. Depois que todo mundo terminar a seleção completa, leitura de título e resumo, leitura de texto na íntegra, desliga o cegamento, faz uma reunião, conversa com teu colega, por que tu incluiu esse, por que tu excluiu esse, em que fase tu excluiu esse e por quê? Por isso que é bom ter a fase na planilha também, tá? Não, eu excluí por título, tava com dúvida, excluí pelo título, não achei que tivesse alguma relação, excluí. Aí tu vai, teu colega leu o resumo e o texto na íntegra, cara, isso aqui era muito interessante a gente colocar. Então, às vezes, acaba que isso acontece porque a revisão sistemática ela
é demorada para se fazer por conta disso aqui, dependendo da quantidade de artigo, ela é demorada. Então, para agilizar alguns processos, os revisores decidem fazer assim, um vendo o outro. Mas isso não pode acontecer. E aí não tem como saber na leitura se isso foi bem feito ou não. Vai da pessoa. Vai da sinceridade do autor quando ele está escrevendo. E às vezes isso não acontece, certo? Então li e selecionei os meus estudos. Se tiver essa opção, você pode ler o texto na íntegra também, se você tiver importado ele, mas eu não importei, eu acredito. Eu trouxe só com título, resumo e autores, então não dá pra eu fazer aqui. Então, nos que ficaram incluídos, filtrado por inclusão, né? Incluídos, eu venho, pego o título, coloco no Google Escolar, não sei, no portal de periódicos da CAPES para ter acesso ao texto na íntegra. Às vezes não se tem acesso ao texto na íntegra e isso pode ser um motivo de exclusão também. Mas não quer dizer que sua revisão perde qualidade por isso. Você não teve acesso, você contatou o autor, o autor não mandou o arquivo. Então, é uma infelicidade, às vezes não dá, tá? E além de selecionar baixando nas bases, você pode, ao ler os artigos, encontrar alguma referência importante e adicionar também, tá? Vai, Natan. Fica à vontade. Pois é, conheço. Pois é, conheço. Quem não conhece, né? Mas não queria falar isso, né? Pode usar. Se não encontrar, apesar de não ser politicamente correto, mas quando você está fazendo um estudo, você quer incluir o máximo que encontrou, né? Então você pode usar, não tem problema. Porque eles não vão saber que o Nathan pegou um artigo do Size Hub, por exemplo. Não vão. Ele só soube que o Nathan usou aquele artigo, entendeu? Também existe o ResearchGate, não sei se vocês conhecem. Research. ResearchGate. Nele, os autores, como se fosse uma rede social de autores. E aí quando você vai fazer seu cadastro, você coloca os assuntos que você é interessado, por exemplo, e vai aparecendo artigos novos publicados por esses autores. Às vezes você coloca ou copia o título aqui e traz para o ResearchGate, você consegue encontrar o artigo e você consegue, se ele não tiver acesso total, como esse aqui tem, ó, você pode mandar um e-mail pelo próprio ResearchGate pedindo o acesso ao e-mail, o acesso ao artigo pelo autor principal, certo? Então, geralmente, não consegui na base, não consegui no Google Escolar, não consegui no Size Hub, tenta o ResearchGate. Ele me salvou umas 2 vezes. Eu não consegui acesso a 2 artigos para minha revisão. E acabou que quando eu pedi aqui no ResearchGate, eles me enviaram. É importante ter isso aqui além do currículo Lattes, tá? Então, eu acredito que eu mostrei as funcionalidades mais importantes aqui do Ryan, mas eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz o meu fluxograma, certo? E por que é importante ter a planilha registrada. Depois de levar um carão da minha orientadora, aí eu tive que fazer.
esse aqui foi o da minha revisão, certo? Então eu coloquei leitura de título, leitura de texto. Na verdade aqui eu errei porque eu não coloquei na leitura de título, só coloquei a partir da leitura do resumo, tá? Então eu li os resumos e vi se incluía ou excluía. Li o texto na íntegra e coloquei os meus motivos. 2 eu não tive acesso e 2 eu solicitei o acesso. Então, esses aqui foram os que ficaram para mim na minha revisão. Como eu falei, às vezes, geralmente, é importante você deixar isso registrado pro fluxograma, porque vai ficar bem mais fácil. Você vai ver, na planilha já faz a própria conta lá que tu quer, então você já consegue ver e fazer as continhas e já trazer para o fluxograma. Quem quiser acesso ao meu TCC é só procurar no repositório da UFC. Não tá essas coisas todas, porque, enfim. Pronto. Esse fluxograma aqui, ele é obrigatório para revisões temáticas. Da mesma forma que um gráfico de Floraspot é obrigatório para uma meta-análise, esse fluxograma é obrigatório para revisão sistemática. Então, olha aqui. Essa foi a quantidade de estudos que eu identifiquei nessas 4 bases, certo? E após ver as duplicadas, eu excluí 190 artigos, tá? Então, os artigos que foram selecionados para minha leitura de título, 5.471 artigos. Após a leitura de título, eu excluí 5.194 artigos. Depois disso, sobraram 277 para leitura de resumo. Li o resumo e depois da leitura dos resumos, excluí 175. Olha a conta errada, peguei no pulo. Artigos elegíveis para leitura na íntegra ficaram 103, tá? Então, pega os 103, lê os 103 e vai colocando o motivo. Esses motivos aqui foram que eu coloquei na planilha, que eu deveria ter feito nas outras partes também, tá? E aí, 68 eu excluí porque não era em vida real. Por exemplo, se vocês forem ler, vocês vão ver quais eram os meus objetivos, vocês vão entender, tá? Não fez detecção de estresse, não fez, enfim, botei o motivo e botei a quantidade. E aí, depois de toda essa etapa de screening, ficaram 13 artigos, tá? Então, eu fiz o fluxograma baseado no checklist de Prisma, tá? Então, vocês podem... O interessante, quer fazer uma revisão? Ler outras revisões. Mas não por isso se baseie só nela, tá? A revisão, ela, dependendo da metodologia, ela vai mudar completamente, tá? Então, como eu falei, revisão sistemática, você pode escolher não incluir revisão sistemática, certo? É isso. Mas existem as revisões umbrella, que são as revisões guarda-chuva, né? Que elas já pegam tudo, tá? Então, essa última parte eu vou mostrar pra vocês. Se eu tiver aqui, eu e mais 2 pessoas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Melhor. Não fica tão abstrato. Eu consigo ver o que a minha colega fez, se ela já terminou tudo, tá? E os conflitos. Então, por exemplo, a gente tem 0 conflito. Por quê? Porque a gente já decidiu o que vai entrar e o que não vai entrar.
E aqui, ó, o meu blind está off. Então, ela está conseguindo ver o que foi selecionado e eu consigo ver o que foi selecionado, certo? Como a gente já triou tudo, aparece como 0, tá? Aqui já é uma seleção nova, por isso vocês estão vendo 16 e não 13. E aí, quando eu venho aqui, ó, em screening, só para eu mostrar para vocês. Como a gente precisa ter 100% de alinhamento, quer dizer que o que eu excluí, ela também excluiu, e o que eu incluí, ela também incluiu. Então, eu venho em incluídos e consigo ver tanto a minha decisão quanto a decisão dela, tá? A gente consegue ver os comentários que cada um deixou. Ó, aqui ela diz que não descreveu, mas aí depois que a gente leu todo o texto de novo, a gente teve um consenso de inclusão. Então, vocês conseguem ver isso se vocês deixarem, entendeu? Deixarem o comentário. Se ela tivesse deixado algum maybe, eu tivesse deixado algum maybe, estaria aqui em maybe e a gente entraria em consenso, entraria em decisão também. Se tivesse em conflito, o conflito é quando eu incluí e ela excluiu, ou eu excluí e ela incluiu. Aí apareceria aqui em conflito. A gente deixaria o conflito aqui e a nossa professora, nossa terceira revisora, iria ler o artigo e ver. Não vai ser incluído. Ou vai ser excluído, tá? Então, essas são as ferramentas principais do Ryan. Como eu falei, existe a versão paga. Não sei quanto custa, mas é em dólares. E eu nem quero saber. Porque isso aqui já é suficiente, tá? E aí, ele mesmo gera o fluxograma na versão paga. Só que na versão que é gratuita, você precisa fazer. E como eu falei, sempre bom deixar a planilha para registrar tudo, tá bom? Vou botar aqui. Deixa a planilha para registrar tudo e saber em qual etapa ele foi excluído, porque às vezes os revisores das revistas, eles perguntam sobre isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. E em caso de mais dúvida, for surgindo dúvida aí ao decorrer da graduação, que tem os meses da graduação, e ao decorrer do mestrado, é só falarem comigo, tá bom? Eu vou, como eu falei no começo, essa aula vai ficar gravada e salva. Não sei onde é que eu vou postar ainda, que eu não sei nem como é que faz essas coisas em coisa de YouTube. Mas eu vou deixar salvo e posto o link no Instagram, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então, repetindo, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a base de dados... Natan, quando eu fui fazer o meu TCC, eu tive uma reunião com a bibliotecária. E aí, como ele envolvia tecnologia, ela me sugeriu de colocar uma base da tecnologia, que aí é 3 e Explore. E aí, como ela é da tecnologia, quando eu coloquei Machine Learning, né, Stress Detection, ele pegou estresse físico, estresse químico, estresse mecânico. Então, tudo que ele pegou de estresse, ele trouxe pra mim, entendeu? Aí foi essa base aí, que a bicha é meio... Mas tem muito artigo bom também pra ler. Da tecnologia, não. Da fisioterapia não tem muito, não. Então foi isso, galera. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram tá lá, né? Aberto pra vocês. Então, entrem lá e vejam. Caso tenha mais treinamento, eu vou postar lá, tá bom? Enfim. Fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida. Se não, bom sábado pra vocês. Vocês podem ligar a câmera, galera? Vocês estão deitados, dormindo ainda? Ou vocês já estão acordados? Ah, muito bem. Peraí, deixa eu... Como é que eu coiso isso aqui, gente? Para a apresentação pra ficar... Bora, Fernanda, aparece aí.
Eita, Nath toda a outra sendo atendida, o outro viajando, tá viajando, cara, é sério. Caraca, muito bom. É legal ver esse interesse de vocês. No sábado pela manhã, vou bater um print, hein? Bora, Carliane, mulher. Fernanda, que é todas as mídias aí. Posso não, pro rapamento. Ô, brincadeira. Que a gente já tem um laço grande. Sim, eu vou bater um print bem rapidex. Lívia, olha pra câmera. Cadê o Lucas? Vai, os dois feios. Pera. Ah, a Fernanda apareceu. Uma, duas, e aí já. Foi. Show de bola. Tchau, galera. Bom sábado pra vocês. Bom final de semana. Obrigada. Beijo, cheiro. Até mais.